É, não tá fácil não, viu? Antes era a cada momento acontecendo uma coisa, agora não, agora tá acontecendo tudo de uma vez só. E a gente precisa saber como que isso tudo afeta os nossos investimentos. Porque aqui, nesse canal, é isso que interessa pra gente. Eu estava gravando outros vídeos, mas tive que parar um pouquinho porque não dá para deixar passar. Porque são todos assuntos que, de alguma forma, mexe com o nosso investimento, mexe com o Brasil como um todo, em diversos setores, e a gente precisa saber o mínimo. É bom saber tudo, mas o mínimo já está de bom tamanho. Então vamos começar, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todos os próximos vídeos, curta e comenta o que você está achando desse momento em que nós estamos, onde tudo está acontecendo de uma vez só. Não está dando tempo de respirar. E um assunto que é bem sério foi a aplicação da Lei Magnitsky. É até difícil falar. Essa é uma lei muito dura que impõe ao ministro muitas restrições, é uma sanção muito grave. E ao mesmo tempo expõe o ministro Alexandre de Moraes para o mundo. Tudo que ele tem e que faz alguma relação a empresas americanas está automaticamente bloqueado. Ele não pode ter Visa, não pode ter Mastercard. Se tinha conta no exterior, parece que não tinha, seria bloqueada. Bens bloqueados. Se tivesse um imóvel no exterior, estaria tudo bloqueado. No exterior, nos Estados Unidos. Além disso, algumas relações de consumo com empresas americanas, ele também está bloqueado, como o X, o WhatsApp, Spotify, Netflix, Amazon. Ele passa a ser banido de todos esses lugares. Ainda está um pouco obscuro como que fica, por exemplo, para instituições que não são americanas, mas de alguma forma têm relação com os Estados Unidos, se nesse caso é também aplicado a essas empresas caso elas se relacionem comercialmente com o ministro. Por exemplo, Banco do Brasil é por onde os ministros recebem o seu salário. Mas Banco do Brasil tem um relacionamento com os Estados Unidos. E aí, Banco do Brasil vai ter que fechar a conta do ministro? Isso ainda está muito obscuro. Então, é bem verdade que isso vai causar um grande transtorno para o Alexandre de Moraes. Mas nós não estamos falando de uma sanção aplicada a mim, a você, a um vereador. Nós estamos falando de uma sanção aplicada a um ministro que detém um certo poder. Vai ser péssimo para ele. Mas existem outras formas e que talvez ele use. E aí tem como abrir uma conta em um paraíso fiscal. Bom, existem diversas formas. Mas é inegável que vai causar uma grande dor de cabeça. O que vai acontecer daqui para frente, se essa sanção vai se estender aos outros ministros, assim como aconteceu com o bloqueio dos passaportes, isso a gente ainda não sabe. De verdade, gente, uma sanção generalizada dessa só prejudica, atrasa mais o nosso país, o bom andamento, as atenções se voltam para outro lugar. E aí os mais apaixonados vão falar, Hanna, então é para deixar como tá? É para deixar do jeito que ele está fazendo? Não, gente, não. Eu queria, acho que o que... Bom, não vou nem falar que é todo mundo, porque tem gente que quer mais é a briga mesmo. Mas de verdade, o que eu queria é que parasse com isso. Queria sim que todo julgamento, se é para ter julgamento, fosse justo, dando direito à ampla defesa, e que nesse ponto tudo se resolvesse. Tá, Hanna, mas com toda essa fala sua aí, de que lado você está? Eu vou repetir o que já repeti em outros vídeos, eu estou do meu lado. O que eu estou fazendo aqui é comentar um fato, ele aconteceu, prejudica os investimentos? Não diretamente. Essa lei, não diretamente. Mas concorda que bagunça tudo no nosso país? Tirando isso, que por si só já é o suficiente, gente, eu não tô nem aí. Tirando essa parte, eu não tô nem aí. Eles que se resolvam. Eu estou mais preocupada com outras sanções aqui que eu vou falar agora. Mas que fique claro, eu estou do meu lado. E aí, também vou repetir. Hanna, quem fala que tá do lado aí é porque é isentona, tá em cima do muro. Olha, se tem dois cachorros loucos, um de cada lado, ficar em cima do muro eu acho que é o local mais seguro. Então, esse é um ponto. Isso por si só bastaria. Esse é um ponto. O outro ponto, e esse sim, tira de mim um pouquinho mais de atenção, que é a taxação dos 50%.
Eu não sei se vocês viram o vídeo anterior que eu fiz em relação a esse assunto, onde eu falei que eu nem achava que seria isso tudo. Lembra? Quem não viu, dá uma olhadinha aí para trás, porque eu falei exatamente isso. E no fim se concretizou. Sabe por quê? Essa taxação iria iniciar 1º de agosto. Agora já passou para o dia 6 de agosto. E a taxação de 50% era a taxação, é para tudo. O Brasil foi taxado. E agora a coisa já mudou. Como mudou, Hannah? Ele não abaixou não, continua sendo 50%. Continua assim. Mas ele deixou de fora por volta de 700 itens. O suco de laranja, onde nós somos fortes exportador, o gás natural, fertilizante, minério de ferro, os aviões, olha a Embraer aí, segue tudo sem taxação. Petróleo também, são diversos. O que ainda está nessa conta aí, nesse perigo aí? Soja, frutas, café, carne. Então, no fim, não foi aquilo tudo. Tá bom? Não tá. Porque teremos problemas nesses outros setores que estão, por enquanto, na listinha para ser taxado em 50%. Então, até o dia 6 ainda tem mais um capítulo dessa novela aí. Muitos países negociaram, chegaram a um consenso, mas no fim das contas, e de novo, tirando esses setores que por enquanto estão ali na lista para serem taxados 50%, a negociação, que na verdade nem houve entre Brasil e Estados Unidos, não houve diálogo, mas o ponto em que nós chegamos agora nem foi dos piores. De acordo com o cenário que nós tínhamos, nem foi dos piores. Inclusive, ficamos em melhor situação do que muitos outros países que tiveram que negociar. De novo, presta atenção, gente, no que eu estou falando. Tirando esses setores que foram realmente taxados, pelo menos por enquanto, de 50%, o resto segue a vida normal. Para o café, para a carne, para a soja e esses outros, será que não cabe agora uma negociação? Não está um pouquinho melhor para chegar lá? Vamos ver se dá certo ou não? Então, vamos pensar melhor nisso. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Depois que saiu esse anúncio aí da prorrogação da data, de produtos que não serão taxados, vocês que são investidores, tiveram cuidado de entrar, pode ser no Google ou em qualquer lugar, e dar uma olhada como que a bolsa se comportou? Coloca no comentário aí, eu quero saber se você deu uma olhada. A bolsa subiu, caiu mais ainda, despencou depois dessa notícia? Porque é isso que você precisa fazer. Isso vai te dar um embasamento para cada coisinha que acontece, você saber, é o meu momento de comprar mais, é o momento de eu ficar quietinho, porque no fim é você por você. Então não entra nessa briguinha que faz alguns anos que foi criado pelos dois lados, tá? Porque agora, se for olhar bem, tem dois lados. E essa briguinha, ela foi construída, mas foi construída e jogada para o povo. Porque lá, meu amigo, esquerda e direita votam juntos. Aqui e ali tem uma briguinha, porque afinal de contas tem que alimentar a população, na raiva. Mas eles votam juntos. Na hora de votar o aumento do próprio salário, ou um possível aumento de número de parlamentares, eles votam juntos, eles são amiguinhos. Só que toda vez que puder ter um comentário do nós contra eles, não importa de que lado venha não, tá? Todas as vezes que eles tiverem essa oportunidade, eles farão. E aí ganha quem tem a melhor retórica para movimentar toda a massa. Por isso que uma hora tem a esquerda no poder, outra hora tem a direita no poder, e você sabe que um alimenta o outro, né? A esquerda está no poder, a direita cresce como oposição, se não ganha nas próximas eleições acaba ganhando na outra, depois inverte a situação e o povo se alimentando de raiva. E não é contra os políticos. E estranhamente não é contra os políticos. Fala nas redes, xinga, esbraveja, mas a raiva é direcionada em família, em amigos, no churrasco que era para ser legal, no trânsito, em alguém que comete uma atrocidade horrível. E aí o comentário só podia ser de esquerda, só podia ser de direita. Esquece, inclusive, o foco do assunto, como se não tivesse pessoas mais em qualquer espectro político. Desse lado, desse, em cima do muro, do lado avesso, como eu sempre falo, pessoas mais estão em todos os lugares. Dentro de igrejas, fora, entre os ateus, entre ricos, pobres,
homens, mulheres, ninguém escapa. Quando a pessoa é má, ela é má, não importa em qual situação. E a política, ou melhor, os políticos descobriram já há alguns anos que a polarização é o que de melhor existe. São sempre os mesmos no poder, sempre. Presta atenção nisso e fique do seu lado. Por favor, fique do seu lado. Cuida do seu dinheiro, certo? E agora a gente vai para o nosso terceiro ponto e o mais importante, que é a manutenção da taxa Selic em 15%. Hannah, grande coisa. Era para ter baixado, manter em 15%. Olha só, a gente vem de um ciclo de alta constante. O Banco Central estacionou nos 15%, já deu uma sinalização que vai encerrar esse ciclo de alta. Não quer dizer que na próxima reunião do Copom já vai cair, possível que sim, mas só o fato de manter nos 15% e não ter uma alta já dá um respiro. Tá bom. Então vamos partir disso aí que você está falando, Hannah. Mas se manteve 15%, não mudou nada do que estava há 45 dias atrás. A reunião do Copom acontece a cada 45 dias. Não muda numericamente. Mas como eu falei, o fato de já ter uma previsão de que, chegamos no limite. Agora a tendência, ou a gente vai segurar esses 15 por um tempo, ou a gente vai caindo de acordo com a inflação. A projeção da inflação também vem diminuindo. Hoje ela está projetada para que encerre o ano em 5,10%, o que é altíssima, porque a nossa meta, o topo, da meta é 4%. Mas há alguns meses a projeção estava maior. Mas vamos lá. O que isso muda agora nos investimentos? Porque se não mudou a taxa, eu imagino que não mudou nada nos investimentos. Aprenda uma coisa, o mercado precifica antes, sempre antes. O mercado não vai esperar 45 dias agora para a taxa Selic cair para 14,75, 14,50, para que ações, fundos imobiliários comecem a subir. Não é assim que acontece. Se realmente nesse tempo se consolidar uma possibilidade bem maior da taxa Selic cair, esses ativos já vão começar a aumentar antes. O mercado precifica antes, guarda isso na sua cabeça. Se vocês não perceberam todo esse tempo onde a Selic foi subindo, tudo bem, a cada anúncio de aumento, a bolsa caiu. Chegou uma hora em que ela já não caía mais, porque já estava precificado, já estava em cima. Então acompanha a valorização da bolsa. E essa é uma excelente oportunidade. Se realmente a Selic, daqui 45 dias, continuar em 15%, ainda assim é bom. Mas por que não baixou então agora? Se tem essa perspectiva, é porque a taxa de juros ainda está alta. Essa projeção de chegar a 5,10, 5,15, vem de vários fatores. E o Banco Central não pode se dar ao luxo agora de falar assim, que legal, então já tem uma projeção um pouquinho melhor do que tinha no mês anterior, então eu vou baixar um pouquinho. O que acontece quando a taxa Selic baixa? A taxa Selic não é a taxa básica de juros? Se você ia comprar um carro, uma casa, você tem um pouquinho menos de juros para pagar. Não só carro, casa, qualquer financiamento que você fizer. E aí começa a entrar muito dinheiro no mercado. E o que acontece? A inflação sobe. Então, segurar um pouco para ver como que a inflação realmente se comporta faz toda a diferença. Agora imagine que daqui 30 dias as coisas comecem realmente a se acalmar e melhor, essa projeção para o encerramento do ano de uma inflação até 5,10, 5,15 caia para 5. Se torna muito forte a possibilidade da taxa Selic cair também, porque, estou vendo o resultado, a inflação está baixando, então eu vou começar a baixar a taxa Selic também, aos poucos. É assim que funciona. E com isso, os ativos que a gente investe tendem a subir. Se você for esperar a taxa Selic baixar, você vai comprar mais caro. Você vai perder uma grande oportunidade. Então, olha só que bagunça, são 3 pontos. A sanção ao ministro, a taxação que não foi aquilo tudo, a Selic que se estabilizou. A sanção ao ministro, reforçando, não chega a afetar os investimentos. A taxação afeta em alguma medida aqueles setores dos produtos que
mantiveram os 50%, que ainda nem está batido o martelo. O que mais pega para a gente aqui, investidor, realmente é a taxa Selic, que a nossa leitura agora é apenas assim, pô, que legal, manutenção de taxa, perspectiva de queda de inflação, pouquinho, mas perspectiva de queda, causando uma maior possibilidade de queda da Selic. E isso tudo vai mexer com a Bolsa, vai mexer com o Tesouro Direto. Se a Selic cai, o IPCA, o Tesouro IPCA, aquela taxa, pode ser que caia. E tem vídeo aqui no canal falando de Tesouro Direto. O que acontece quando a taxa cai? Lá no Tesouro Direto, quando a taxa cai, o preço sobe. Para você comprar um título, fica mais caro. Então, para quem está de fora, vai ficar mais caro. Mas para quem já está dentro, está comprado, você comprou mais barato e agora o seu título está valendo mais. E talvez, não agora com essa queda aí, se tiver daqui 45 dias, não é isso que vai mudar a sua vida. Mas se segue aí uma programação de queda direto, o seu Tesouro IPCA vai se valorizar o suficiente para que comece a valer a pena você cogitar tirar agora e não no vencimento. Porque bem antes você conseguiu um valor altíssimo, que você só conseguiria se levasse até o final. Isso no Tesouro Direto. Hanna, mas peraí, você está falando que se a Selic cair, e se eu tiver lá o meu dinheiro investido no Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic paga o que a Selic estiver. Se cair então de 15, vamos colocar uma situação aqui bem difícil de acontecer. Cai de 15 para 12. Então eu vou sair perdendo? Não, calma. Se você colocou R$1.000 para ficar fácil, né? R$1.000 no Tesouro Selic a uma taxa de 15% ao ano, vamos supor que tivesse ficado 15 o ano todo, tá? Também para facilitar a conta. Nesse final desse um ano, você teria 1.150, certo? 15% de 1.150. Então você teria 1.150. Aí nesse outro ano, a taxa Selic baixou para 10%. Você não vai perder esse 1.150, esses R$150. O que valorizou aqui em cima de 15% já valorizou. Agora é 10% em cima dos 1.150 e não em cima do 1.000. Então, todo o tempo em que esteve em alta, você já aproveitou, o seu dinheiro valorizou de acordo com essa taxa e não perde mais. Se ela fosse a 2%, você não perderia mais, seria 2% sobre o que você tem naquele exato dia. Então, tá tudo certo. E lá na B3, lá na Bolsa, aí você tem os outros ativos. O que sempre veio acontecendo quando a Selic cai. Ações, fundos imobiliários, a B3, de um modo geral, sobe, valoriza. Por isso que o momento já está há um bom tempo, mas ainda estamos no momento de voltar os olhos também para a B3. E como eu sempre falo, é diversificação. Mantenha o Tesouro Direto, a renda fixa, mas volte os olhos para a B3, porque está tudo muito barato. E isso vai acabar. Quando a Selic cair, você não vai mais achar, vai ser muito difícil você achar uma empresa ou um fundo imobiliário que esteja com seu PVP abaixo de 1. E aí, quando você encontrar, aí você precisa entender o porquê que está abaixo de 1. E não agora. É claro, tem que tomar cuidado também, mas de modo geral, a maioria está abaixo de 1. Fundos imobiliários excelentes e empresas excelentes, porque é sistêmico. Então, gente, esse foi um vídeo mais rápido. Eu não podia deixar de falar sobre esses assuntos, porque realmente, principalmente para quem está iniciando, quando começa isso tudo, a pessoa ainda não entende essas quedas. Aí quando começa a subir um pouco e vem umas notícias dessa e a bolsa cai, o desânimo bate geral. Mas olha só, se você está investindo para o longo prazo, relaxa e segue a vida. Ah não, Hanna, é porque eu estou investindo e eu estava esperando subir para poder vender. Isso é trade. E aí esse não é o canal correto. Porque trade não vai te levar a lugar nenhum. Mas tudo bem, segue aí o que você acha melhor para a sua vida. Nada nesse canal é recomendação, nem recomendação para não fazer. São ideias que a gente troca aqui, né? E como esse canal é um canal de estudo, e onde na verdade, eu valorizo demais o estudo, eu estou sempre falando para vocês, estude. Diz aí no comentário, com tudo isso que está acontecendo, você está apenas ouvindo os noticiários ou você está buscando um pouco mais? Você procurou saber o que é essa lei, para quem ela já foi aplicada?
A lei Magnitsky, você procurou saber? Você teve essa curiosidade? E sobre a sanção dos 50%? Você sabia que ela havia sido adiada? Você sabia que a maioria não sofreu os 50%, pelo menos por enquanto? E sobre a taxa Selic, o fato dela ter se mantido em 15%, você procurou saber o porquê? O que aconteceu? Isso faz parte? Isso faz parte da vida do investidor, certo? Então, deixa eu voltar para os vídeos que eu estava fazendo, inclusive com alguns pedidos que vocês fizeram sobre ETF, Bitcoin, novos investimentos na carteira do canal, tudo. Vamos voltar à nossa vida, vamos colocar as coisas em ordem e voltar à nossa vida. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha uma excelente semana, um ótimo dia e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!